Vida ou morte? Esse é o título da nossa reflexão de hoje. Embora a maioria das situações da vida não possam ser controladas, você ainda tem o poder de escolher evitar a morte eterna e aceitar a vida eterna em Cristo Jesus. Cristo deixou claro que a vida é muito mais do que simplesmente esperar a morte chegar. Ele disse a seus discípulos: "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." João 10:10. Ele também disse a Marta, irmã de Lázaro: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente." João 11:25-26. A insegurança com relação à morte, infelizmente, é uma realidade que trata de um pensamento inquietante, mas a verdade é que todos que ainda não aceitaram a salvação em Cristo seguem em direção à morte e à morte eterna. Sem esperança de vida eterna, essa marcha pode ser desesperadora e desanimadora, pois a cada dia vivido se torna um dia menos para viver. Mas com a esperança de vida eterna que temos em Cristo, essa vida tem se tornado uma marcha em direção à eternidade. Assim como Paulo consolou os moradores de Tessalônica com a certeza da ressurreição em Cristo, que sejamos fortalecidos e consolados com essa promessa. Promessa essa para todos aqueles que creem no Filho de Deus. E olhe, ele não é homem para que minta. Vejam que promessa temos. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16-18 diz: "Porque o Senhor mesmo descerá do céu, e com grande brado, a voz do arcanjo, e ao som da trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras." Tendo em mente essa promessa, não soframos tanto pela ausência de nossos queridos que desceram ao pó, que descansam. Talvez você se questione: mas será que verei meu ente querido? Ele não vivia a vontade de Deus. Amados, existem casos e casos, e a nós não nos compete julgar quem estará salvo ou não, até porque a ótica de Deus é diferente da ótica humana. E ele também nos diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30, que não levará em conta o tempo da ignorância. Porém, tenham cuidado, nós não nos incluímos nesse meio. Você e eu não somos mais ignorantes. Então, enquanto se diz hoje: "Se ouvirdes a sua voz, a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações." Diante de tal circunstância, é muito mais saudável crer do que viver em função de morrer. Viver a esperança e a espera de Cristo, do retorno de Jesus Cristo, nos tornam pessoas melhores. O anseio por estar na sua presença nos influencia a viver em paz e harmonia com todos. Deixamos de lado o orgulho, a prepotência, a exaltação própria. Lembremos que foi o orgulho que transformou anjos em demônios. Porém, é a humildade e a paz que faz com que homens se tornem como anjos. Procuremos viver na presença de Deus e tenhamos certeza, seremos os principais beneficiados. Vale a pena servir a Deus. Tente e verás. Que Deus abençoe você, a sua família e todos à sua volta. Fiquem todos com Deus. Amém.